Não é novidade para ninguém que os videogames e os jogos que foram lançados ao longo do tempo são uma grande fonte de entretenimento e passatempo mundial nos dias atuais. Não tem nada melhor do que jogar aquele jogo com seu amigo ou até mesmo sozinho para passar o tempo e se divertir. E mesmo lá atrás, quando os videogames estavam engatinhando no mercado, os consoles naquela época se tornaram uma grande febre, no começo dos anos 90 e continuam sendo um fenômeno mundial até hoje. Olá e sejam bem-vindos ao canal Fatos Curiosamente Curiosos. Hoje vamos explorar e entrar no mundo dos videogames, desde a sua criação até os dias atuais. Qual foi o primeiro console ou jogo criado? Qual a sua origem, sua história? Antes de discutirmos sobre isso, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e queira receber mais vídeos assim. Escreve para mim aqui nos comentários qual é o seu jogo favorito, tanto atual quanto da antiga geração. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A origem dos videogames. Um dos primeiros jogos eletrônicos conhecidos foi lançado lá em 1950 e se chamava Bearded Brain. Ele foi criado em Toronto por Joseph Cates para a Exposição Nacional do Canadá. Basicamente, o jogo simulava o famoso e icônico jogo da velha contra a própria máquina, onde o jogador em específico fazia seus movimentos e jogadas a partir de um teclado na forma de grade de 9 botões. Após o fim da exposição, a máquina foi desmontada e, pelo fato de ser um dos primeiros jogos criados, ficou na história. Mais tarde, em 1958, foi lançado o jogo Tennis for Two, desenvolvido pelo físico William Higginbotham, que simulava uma partida de tênis, ou melhor dizendo, ping-pong, onde o jogador segurava um controle que tinha um dial e um botão de apertar. Com esse dial, o jogador regulava os ângulos e rebatia a bola, que ocorria quando outro botão era pressionado. O jogo se passava em um computador ou uma máquina. Essa máquina nunca foi comercializada e ela se localizava no Laboratório Nacional de Brokenhaven até a máquina ser desmontada um ano depois. O surgimento dos primeiros videogames domésticos. O primeiro videogame doméstico se chamava Brown Box e foi criado em 1966 por Ralph Baer. Anos depois, especificamente em 1972, Ralph apresentou o projeto para uma empresa chamada Magnavox que comprou a licença do videogame. Depois disso, o novo videogame foi lançado e vendido no mercado com o nome de Magnavox Odyssey. O console fez bastante sucesso na época, pois apesar de não ter som ou cores, vendeu por volta de 100 mil unidades. O videogame teve 27 jogos lançados. Uma característica interessante sobre o Odyssey era que o jogador colocava uma camada protetora de plástico na tela da TV para o jogador conseguir visualizar os gráficos e os ambientes do jogo, basicamente para melhorar a parte visual do videogame. Os jogos funcionavam através de game cards, que eram colocadas no aparelho para aí sim poder rodar e transmitir os jogos para a tela. O videogame parou de ser fabricado em 1975 e vendeu por volta de cerca de 330 mil unidades. Outro videogame lançado em 1966 foi o Coleco Telstar, e tinha apenas 3 jogos. O preço desse videogame lançado pela empresa Coleco era menor que dos seus concorrentes, por isso teve uma taxa maior de venda, vendendo cerca de 1 milhão de unidades. O console tinha apenas 3 jogos, hóquei, handball e tênis. Com 3 interruptores com opções que controlam dificuldades de iniciante a expert, sua produção parou em 1978, assim finalizando a primeira parte da história dos videogames. O surgimento e sucesso do Atari. Vamos então para a segunda geração de videogames, que foi marcada principalmente pelos cartuchos que eram colocados nos videogames e vinham com vários jogos para poder jogar. Os consoles dessa geração em específico já tinham um processador melhorado comparado a videogames passados, e a maioria dos videogames lançados tinham apenas 3 saídas de som. O primeiro console lançado dessa geração foi o Fairchild Channel, que foi lançado em 1976 e foi o primeiro console a se usar cartucho programável. Mas infelizmente seu sucesso durou pouco. Foram lançados apenas 26 jogos e com o surgimento de seu concorrente, o Atari, que inclusive se inspirou nele,
o videogame foi à falência, tendo apenas um ano de sucesso. Logo após isso, foi lançado o Atari 2600, o console que revolucionou essa geração. O Atari foi projetado por Jay Miner e lançado em 1977 nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil apenas em 1983. O sucesso do videogame foi tão grande que ele vendeu 27 milhões de unidades. Assim, revolucionando o mercado dos games na época, lançando jogos como Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, entre outros. Os japoneses entraram no jogo, mais especificamente a empresa Nintendo, lançando seu primeiro videogame, o Famicom, ou melhor conhecido como Nintendinho. Esse videogame da Nintendo, lançado em 1983, revolucionou o mercado novamente. E para vocês terem uma ideia, em 2022 o Nintendinho encontra-se em 13º lugar na lista de consoles mais vendidos de todos os tempos. O que chamou bastante atenção nessa geração foi o novo estilo de console da Nintendo, o console de iPad, que tinha 2 botões pressionáveis e botões para se movimentar em um dos lados. Os jogos agora tinham enredo e história e a possibilidade de salvar o progresso. E também, mais para frente foi lançado o icônico jogo do Mario, Mega Man e o Zelda. Por exemplo, aliás, se vocês querem que eu traga uma série de videogames contando a história desses personagens, deixe aqui nos comentários. Tanto um quanto o outro são vendidos e jogados até hoje nas suas versões e jogos mais recentes. E são realmente alguns exemplos de jogos que marcaram a Nintendo. É impossível falar de Nintendo e não pensar no Mario, por exemplo, pois são jogos que fazem sucesso até hoje. Além desse console, também tivemos outros como o Atari 7800, que não fez tanto sucesso assim, e o Master System, que foi produzido para disputar com o tão popular Nintendo. Ele tinha jogos em 8 bits e foi produzido pela Sega em 1987. A partir daí começou uma guerra de consoles entre Sega e a Nintendo, uma guerra de empresas que começaria na próxima geração de consoles. Sega versus Nintendo. Essa geração em específico, galera, foi marcada pela rivalidade entre duas empresas, Sega e Nintendo. Os consoles dessa geração tinham processadores melhores de 16 bits, enquanto os da geração passada tinham apenas 8 bits. Jogos bem mais aprimorados e bonitos, o áudio do jogo era melhor e a jogabilidade em si era mais realista. O primeiro console dessa geração, lançado em 1987, foi o TurboGrafx 6, conhecido aqui no Brasil como PC Engine. Esse console acabou não dando certo por causa da chegada de seus concorrentes, que eram o Mega Drive da Sega, Neo Geo, Game Boy, e um dos grandes consoles vendidos da época, tendo como jogos grandes da franquia como Tetris, Pokémon e Kirby. O Super Nintendo acabou sendo um dos consoles mais vendidos dessa geração, vendendo aproximadamente 49 milhões de unidades no mundo todo, tendo jogos exclusivos como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past. A disputa principal foi entre o Mega Drive da Sega e o Super Nintendo da própria Nintendo. Superior à empresa que realmente deu certo por um tempo, o Mega Drive teve cerca de 25 milhões de cópias vendidas e foi um sucesso até a Nintendo lançar o Super Nintendo, em 1990. 2 anos depois, que teve mais vendas, melhor processador, sendo assim saindo à frente do seu rival. Teve também uma disputa entre outros 2 consoles. A disputa entre o Game Boy da Nintendo e o Game Gear da Sega. Ambos eram consoles portáteis populares nos anos 90. O Game Boy era conhecido por sua longa duração da bateria e pela biblioteca de jogos, incluindo títulos como Pokémon que se tornaram imensamente populares. Por outro lado, o Game Gear da Sega também tinha uma tela colorida, que era uma grande vantagem na época, mas consumia mais energia, resultando na vida útil da bateria muito mais curta em comparação com o Game Boy. No final, o Game Boy prevaleceu na guerra dos consoles portáteis. O Game Gear, apesar de suas características técnicas impressionantes, não conseguiu superar o sucesso do Game Boy. A 5ª geração de videogames, uma revolução no entretenimento digital. A 5ª geração de consoles de videogame, que abrangeu o período de 1993 a 2006, marcou uma revolução na indústria do entretenimento digital. Durante esse período, uma série de avanços tecnológicos, inovações de jogabilidade e competição acirrada entre empresas lançaram as bases do que conhecemos hoje como videogames modernos.
Os principais consoles da quinta geração incluíram o Sony PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64, Panasonic 3DO e Atari Jaguar. Cada um deles trouxe suas próprias características distintas. O Sony PlayStation se destacou por suporte a CDs, o que permitiu maior capacidade de armazenamento e uma biblioteca diversificada de jogos. Isso também marcou o início da popularização dos discos ópticos com mídia padrão. O Sega Saturn enfrentou dificuldades devido ao seu lançamento prematuro e complexa arquitetura de hardware, embora tenha oferecido alguns jogos notáveis. O Nintendo 64 se destacou por seus gráficos inovadores, jogos icônicos como Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. O Atari Jaguar tentou competir, embora não tenha alcançado o sucesso dos concorrentes. A quinta geração testemunhou avanços significativos nos controles de jogos. O uso de joysticks analógicos e gatilhos tornou-se comum, proporcionando maior precisão e uma experiência de jogo mais imersiva. O Nintendo 64 introduziu o primeiro controlador com stick analógico que se tornaria um padrão na indústria. Essa geração de consoles produziu uma série de jogos memoráveis que continuam a ser adorados pelos jogadores. Títulos como Super Mario 64, Final Fantasy VII, Resident Evil, Tomb Raider, The Legend of Zelda: Ocarina of Time são apenas alguns exemplos. Exemplos de jogos que inovaram na jogabilidade, narrativa e gráficos, estabelecendo novos padrões para o meio. Os desenvolvedores enfrentaram desafios significativos ao criar jogos para a quinta geração. A transição para gráficos 3D demandou mais recursos e expertise na técnica. Além disso, as limitações de hardware levaram a soluções criativas para superar obstáculos técnicos e explorar as capacidades dos consoles. O legado da quinta geração é inegável. A transição para gráficos 3D e a introdução de mídia ótica moldaram o futuro da indústria dos videogames. Muitas das franquias e conceitos estabelecidos nessa época continuam sendo populares e influentes até hoje, demonstrando a importância duradoura dessa era na nossa história dos videogames. A quinta geração de consoles de videogame foi uma época de inovação, competição e crescimento, que lançou as bases para a evolução contínua da indústria. Ela revolucionou a forma como jogamos e experimentamos mundos virtuais, deixando um impacto duradouro na cultura dos videogames.